Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 72. Salmo de número 72, versículo 18. Nós estaremos lendo o 18 e o 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Diga aleluia. Aleluia. Só o Deus, só o nosso Deus opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Bendito seja o... É para aplaudir mesmo. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Prodígios e milagres é o que vai estar acontecendo aqui nessa noite. Grandes coisas o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Amém? Você crê nisso? Você veio preparado para receber do Senhor? Veio preparado para agradecer e louvar e receber e plantar a sua colheita nessa manhã? Glória a Deus. Então levante a sua mão e vamos agradecer a Deus por essa linda oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres, o Médico dos médicos, o Juiz dos juízes. Louvado e engrandecido seja Teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra seja dada a Ti, meu Pai. Nessa manhã, nessa noite, Senhor, queremos Te pedir que Tu possas encontrar em nós verdadeiros adoradores, que Tu encontre em nós aqui corações com terra fértil, para que a semente seja, ó Deus, acolhida, Pai, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente, nossos ouvidos espirituais estejam abertos. A partir de já, eu determino que o inferno já caiu. Amém. Em nome de Jesus, e que toda a potestade do ar não prevalecerá sobre este ambiente, e que em nome de Jesus, os anjos do Senhor estão acampados aqui ao nosso derredor, guardando cada um que aqui entrou, guardando cada um que está a caminho. O seu convidado está sendo guardado por Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. E vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Santificado eu sou, santificado eu sou, glorificado eu serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça. Salvo, eu sou salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei através de Cristo.
culpa do pecado, livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça. Salvo, Eu sou salvo. salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, Eu sou salvo. salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. 1, 2, 3, 4. Salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão mais suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Dá glória a Ele aí. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo bem Jesus. Glórias ao Rei, glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que a glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará, sim, em paz e santidade.
vencendo, vencendo, vem Jesus, glórias ao Rei, glória, glória, aleluia, oh, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vencendo, vem Jesus. Adore ao Senhor, igreja. Vencendo. E por fim, entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu, venceu o Rei Jesus, glórias ao Rei, glória, glória, aleluia, oh, glória, glória, aleluia, oh, glória, glória, aleluia, venceu, venceu o Rei Jesus. Agora eu queria ouvir só as vozes, glória, glória. Glória, glória, aleluia, venceu, o Rei Jesus. O céu e a terra declaram: glória, glória, aleluia, oh, yeah. Glória, glória, aleluia. Venceu, venceu o Rei, e venceu, venceu o Rei, e venceu, venceu o Rei. E qual o nome dele? Diga, igreja. Qual o nome desse Rei? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nome dele é Jesus. Aleluia. Tua voz fala de tua justiça pela minha vida,
Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quem é livre, diga: eu sou livre. Livre do pecado, eu sou livre da maldição. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você é realmente livre, declare mais uma vez: eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Eu sou
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode dizer mais uma vez, alvo? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Você é dele? Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Quantos aqui já são libertos pela cruz de Jesus? Então declare, levante as suas mãos aos céus e declare: no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Adore a Ele. Um dos propósitos da nossa igreja, nós temos 5 propósitos. Um dos propósitos da nossa igreja é adorar a Deus. Quando nós entramos aqui, entramos com esse coração, vamos adorar a Deus. E não há Deus maior do que o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Você tem algo para agradecer a Deus? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Você pode segurar a mão de quem está ao seu lado. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome em grande. Levante a mão de quem está ao seu lado bem alto. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. O Senhor está olhando para nós nesta hora. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, 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 e céu, e céu. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Só Ele é digno de todos os aplausos, amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, equipe de louvor. Podem sentar, irmãos. Que coisa boa estarmos juntos aqui. Nós estamos aqui hoje reunidos e demos o nome desse culto, o culto da colheita. Você recebeu um ramo de trigo seco aí nas suas mãos? Segura, porque até o final do culto, esse trigo ele vai simbolizar algo que você vai fazer aqui esta noite. Amém? Segure nas suas mãos. As nossas crianças estão indo para as salas para lá receber instrução apropriada à idade delas. Eu quero perguntar aqui, quem está nos visitando pela primeira vez aqui conosco? Primeira vez? Alguém mais? Primeira vez? Primeira vez? Primeira vez? Poxa vida! Eu estou muito feliz porque o meu convidado está aqui hoje, que é o Adriano, amém? Ele falou que vinha e veio, é meu e do Valdir. Valdir também tem participação nisso. Você veio a convite de alguém? Veio. Olha, eu quero dizer que todos vocês que estão aqui esta noite, vocês são bem-vindos. E que vocês recebessem essas palmas como se fosse um gostoso abraço nosso. Amém? Um abraço de toda a igreja. Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui conosco nesta noite. Meus irmãos, nós estamos encerrando este ano, um ano de muita luta. Quem teve lutas este ano? Um ano corrido, um ano, meu Deus, parece que a gente não estava contando mais dias, estamos contando semanas. Uma velocidade louca, as coisas acontecendo. Em 1970, quando o PC, os computadores portáteis começaram a surgir, naquela ocasião, o lema era o seguinte: os computadores vão fazer o serviço que vocês fazem e vocês terão mais serenidade.
passado, estou falando dos anos 70. É claro, eu era criancinha nessa época. Hoje, 40 anos depois, nós percebemos que funcionou o contrário. Os computadores imprimiram na nossa vida uma velocidade tão grande, porque tudo tem que ter resposta rápida. Você vai olhar os seus e-mails, uma porção de gente falou com você, você tem que responder. O celular, que também é o avanço do computador, onde você está, alguém pode falar com você a qualquer hora. E isso criou em nós, irmãos, uma velocidade incrível. E a verdade é que este ano foi um ano incrível de velocidade. Mas mesmo assim, nós estamos terminando o ano com chave de ouro. Quem tem alguma coisa para agradecer a Deus, que recebeu de Deus, você diz, olha, esse ano Deus me abençoou em alguma coisa. Então, você está no culto certo, porque este é o culto de agradecimento pela colheita que tivemos e agradecimento da colheita que vamos ter. Amém? Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porém, eu quero dizer que a maior colheita que nós temos tido é a sua presença aqui. Você que foi convidado e aceitou o convite, é uma das colheitas que nós temos tido aqui. A outra é que neste próximo domingo, nós vamos ter aqui um batismo, e nós vamos batizar, quantas pessoas, Diácono Fernando? 18 pessoas serão batizadas no próximo domingo aqui. Já é o segundo batismo que nós realizamos aqui. Nós estamos neste lugar, irmãos, aqui precisamente, viemos para cá em fevereiro, né? Fevereiro, até agora temos 11 meses, 10 meses. Já é o segundo batismo que fazemos, e esse segundo batismo com 18 pessoas. Está chovendo na nossa horta. A colheita está acontecendo. Então vai ser uma festa. Você sabe que a minha sogra, ela só vem aqui quando tem festa. Ela é crente de outra igreja, e a neta caçula dela vai estar se batizando, que é minha filha. Então, para nós, domingo que vem vai ser uma grande festa, por causa da igreja e porque é o batismo da nossa filha caçula, a Vitória, vai estar se batizando. E outros adolescentes estarão se batizando aqui também. Dos adolescentes aí, quem vai se batizar? Olha, esse grupo vai marcar a história desta igreja, sabia? Porque vocês são um grupo forte. Deus está criando aí gente. Eu digo que desse grupo sairá pastores. Amém? Eu creio, Deus está preparando meninos aí. Tem pelo menos um menino aí que eu tenho uma convicção no meu espírito que ele vai ser um pastor. E ele ama a palavra de Deus, ele lê a Bíblia todo ano, todinha. O garoto tem 14 anos. E eu tenho certeza que Deus está nos preparando coisas maravilhosas ainda para ser colhidas. E meus irmãos, também este ano foi um ano de colheita na vida material. Nós temos um sino ali. Você pode pensar que alguém é maluco, vai botar um sino na porta para entrar naquela porta? É a porta da esperança? Não, irmão, não tem nada a ver aqui. Essa parede foi construída depois. Aquele sino ali, cada vez que o irmão recebe uma bênção, um material espiritual, uma cura, ou um milagre, ele vai lá e toca. E muitas vezes este sino foi tocado por bênçãos materiais que Deus trouxe à igreja. Então esse culto é um culto de festividade. Se nós tivéssemos de fazer a festa da colheita, iríamos fazer a festa da colheita aqui hoje, como estamos fazendo. Então, domingo que vem vai ser uma grande festa também, aqui à noite, às 19 horas, com batismo nas águas. Eu tenho feito todos os cultos, e eu não vou deixar de fazer aqui neste culto, mesmo sendo o culto da colheita. Se você está enfermo, ou deixou alguém enfermo em casa, e crê que Jesus pode curar, eu quero orar por você, porque a casa de Deus é a casa de oração para todos os povos, para todos que chegam necessitados. Essa é uma casa de oração. Então, se você porventura está enfermo, ou deixou alguém enfermo, e veio para cá para o culto dizendo, poxa, eu deixei um familiar meu, um parente, um amigo, um vizinho, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que
pela graça dele e misericórdia, alcance essa pessoa lá. A Bíblia diz que a oração com fé, ela não tem distância, irmãos. Ela cura aqui e cura lá também, amém? Então nós queremos fazer isto agora, porque eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E eu sei que Deus vai alcançar. Você tem fé mesmo no seu coração? Então põe a mão assim no seu coração, num gesto de fé. Eu vou pedir que toda a igreja fique de pé comigo e direcione a sua mão para cá, num gesto de concordância também, porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. E a Bíblia diz: se dois concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, será ligado no céu. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra nos ensina, se nós concordarmos a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será ligado no céu. Senhor, nós concordamos agora na cura destas pessoas que estão aqui, aquelas que vieram à frente e estão doentes. Senhor, tocas com a Tua mão. Senhor, sabemos que Tu estás aqui, e aonde Tu estás, Jesus, milagres acontecem. Por isso toca com a Tua mão agora e tira toda a enfermidade. Aqueles que estão representando o enfermo aqui, Senhor, eu peço agora, manda, Senhor, a Tua unção, manda o Teu poder lá onde está o enfermo, na casa, no hospital, e que ele seja tocado agora pelo Teu poder, Senhor, e sarado de todas as enfermidades. Pai, eu oro em nome de Jesus, e eu declaro a cura em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Olha, crê somente. Quando você lembrar da situação da doença, diz: eu já entreguei a Deus e eu sei que Deus está curando. Lembrou? Diga: eu já entreguei a Deus e eu sei que Deus está curando. Podem sentar, obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Gente, nós estamos, você pode observar que a nossa igreja está em obra. Estamos preparando aqui um local melhor ainda. Vai ficar ainda do jeito que Deus quer, amém? Mas enquanto nós não chegamos lá, eu quero ver se até o final do ano, né, a gente termina aquelas salas ali. Semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai colocar o piso, né? Já joguei minha letra para cima do Walter já. Nós vamos terminar aquela parede, já joguei minha letra para o Adriano também, para que a gente tenha condições melhores de atender os nossos filhos, amém? E a partir do ano que vem, eu quero colocar funcionando aqui a Escola Bíblica Nova Vida. Aquelas pessoas que quiserem ter um preparo bíblico, um conhecimento bíblico maior e melhor, com uma certa agilidade, nós vamos começar a funcionar, se Deus quiser, com a escola bíblica. E nós vamos ter aula aqui durante a semana. Portanto, vamos precisar de mais salas do que temos para a ministração dessas aulas. Pastor, o que vai ser dado nesta escola bíblica? Nós vamos aprender sobre teologia básica, que é a teologia do reino de Deus. Eu vou ensinar a vocês o que é o reino de Deus. Eu vou lhe ensinar 3 conceitos básicos de teologia para você entender como é que se estuda as Escrituras. Eu vou ensinar um pouco da história da igreja, para que você saiba por que as coisas são como são hoje e o que já aconteceu no passado. Porque muito do que nós temos hoje acontecendo já é uma repetição de coisas do passado. A gente pensa que é novo, mas não é. Nós vamos estudar também a respeito de fé. O que a fé age, o que a fé faz, como a fé deve ser trabalhada. Então, nós temos aí muitas coisas que serão ensinadas nessa escola bíblica. Essa escola bíblica, ela não será gratuita, ela vai ser paga, não pelo valor, mas pela responsabilidade. Porque eu aprendi que tudo que é dado, às vezes as pessoas não valorizam tanto. Mas quando tem que pagar, não vai ser nada absurdo, mas é uma escola bíblica que você vai ter que ter um compromisso de aulas, de horário, de presença. Então nós vamos estar fazendo. E quem pode fazer a escola bíblica? Todos que querem aprender. Amém? Mas aguarde, nós temos que ter instalações boas e corretas. Nós vamos ter que preparar professores, porque eu não vou poder dar todas as matérias. Eu vou dar algumas matérias, as matérias mais
importantes. Eu já dei aula em seminário, irmãos, não estou falando isso para glória minha, mas para você saber que a gente não está fazendo aqui uma coisa louca. Aula de teologia, história de Israel, teologia sistemática, todas essas coisas eu já ensinei no seminário. Eu sei que ensinar isso na igreja é uma loucura, porque a igreja precisa de palavra rema, palavra revelada, amém? Mas você tem que aprender palavra logos, que é palavra escrita. Você tem que entender contextos e textos da Bíblia para poder direcionar bem a sua fé. E aqueles que sentem um chamado na sua vida, vai ser uma grande oportunidade de aprendizado e de preparação, né? A gente prepara, quem chama é Deus, e Deus confirma esses chamados na medida que o tempo passa. Mas por enquanto nós estamos lutando para preparar, e para preparar esse local nós precisamos ter ofertas, ter dízimos, fidelidade, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos dizimar, ofertar para a casa de Deus. E se você precisar de um envelope, levante a sua mão, faça isto com alegria, em nome de Jesus. Peça o envelope, uma das nossas irmãs fará chegar até as suas mãos. Santo Espírito, eu também vou te adorar, custe o que custar, quero estar bem junto a ti. Digno és de receber louvor, digno és do meu amor adorador, vida em meu ser, que em mim veio habitar. Dono do querer, consagrado a ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Precioso és na minha vida, precioso és meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por mim mesmo, você pode declarar: quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Dono do querer, diga isso, fale isso para Deus. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Precioso és pra minha vida, precioso és meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por mim mesmo, até dizer isto é Ele que me inspira. Quero, és quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar
e a glorificar ao Rei Jesus. Preparou sua oferta? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Segure a sua oferta, irmãos. Meu Deus e meu Pai, nós temos a alegria de ofertar e dizimar a tua casa, sabendo que esta é uma obra eterna, Senhor. Essa não é uma obra humana apenas, ela é a mistura do humano e do divino. E nós cremos, ó Deus, que por causa da fidelidade do teu povo, a igreja tem chegado até aqui e vai avançar muito mais. Muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa as famílias, que não falte o pão, que não haja nenhum tipo de necessidade, e se ela aparecer, que ela seja suprida, em nome de Jesus. Abra as portas àqueles que estão desempregados, aumenta o ganho daqueles que estão, Senhor, necessitando de um aumento, em nome de Jesus, amém e amém. Santo Espírito, eu também vou te adorar, custe o que custar, quero estar bem junto a ti. Digno és de receber louvor, digno és do meu amor ajudador, vida em meu ser, que em mim veio habitar. Dono do querer, consagrado a ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Porque, igreja, precioso és pra minha vida, precioso és meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por mim mesmo, declare o seu amor a Deus. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Fofinho, obrigado. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2. Nós nos reunimos neste lugar todos os domingos pela manhã, de 9 às 10 tem uma escola bíblica dominical. Eu estava conversando na internet com uma irmã esta semana, ela disse assim: pastor, o que eu faço para aprender um pouco mais da Bíblia? E eu respondi para ela: escola dominical, 9 horas da manhã. Ok? Então, estou te dando a dica. De 9 às 10 é a escola dominical. Nós tomamos um cafezinho juntos aqui todo domingo, de 10 às 10h15, 10h20, e depois o culto até meio-dia. Então é assim que nós realizamos os nossos trabalhos no domingo pela manhã, à noite, às 19 horas. E durante a semana, um dia da semana, quarta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, para dar tempo de você vencer o engarrafamento. Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós,
andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem já foi ressuscitado por Cristo aí, levante a mão. Tem muita gente que diz assim, pastor, como é que é isso? Isso era um bando de defunto? Era, daqui a pouco a gente vai ver, que aqui tinha uma porção de defunto, e alguns fediam mais do que outros. Bom, vamos aqui para a nossa leitura. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, você andava lá no mundão, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e diga comigo, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu da sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então hoje eu quero compartilhar com você um pensamento muito importante, e eu quero pedir que o Espírito Santo abra o seu entendimento, porque essas palavras aqui, se você não tiver uma revelação do Espírito Santo, a Bíblia diz que é letra, e a letra mata. Se você tentar ler a Bíblia apenas só com a sua compreensão, com a sua lógica, você vai desistir da fé, porque a palavra de Deus ela tem que ser explicada por aquele que escreveu. A Bíblia diz que foi homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram. Então o mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever, é o mesmo Espírito que tem que nos revelar aquilo que ele queria dizer. Você concorda comigo? Diga amém. Pois põe a mão na sua cabeça e diga assim, Espírito Santo, abre o meu entendimento para compreender a tua palavra e saber qual é a tua verdadeira intenção. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, na verdade, ele nos mostra como Deus enxerga as pessoas. Como é que Deus olha para o mundo e enxerga as pessoas. E uma das coisas que eu percebi aqui, que Deus enxerga as pessoas do mundo com uma ótica bastante diferente da nossa. A Bíblia diz que Ele olha para o mundo e vê as pessoas vivendo neste mundo de uma forma muito interessante. Primeiro, Ele diz que as pessoas estão mortas. Deus olha para o mundo e diz, as pessoas estão mortas. Mortas o quê? Fisicamente? Claro que não. Ele está falando de uma morte espiritual. As pessoas que estão no mundo, olhando, andando pelo mundo, Deus olha e diz, não há vida espiritual nelas. Elas estão mortas nos seus pecados e delitos. Eu esta manhã estava falando que o mundo está cheio de zumbi. Tem um filme, um seriado de filme num desses canais aí, que mostra, metade da população virou zumbi, a outra metade, não sei se você já viu isso, tem um nome que eu não consigo, é isso aí, falem aí por favor,
Aqueles que sabem falar, é isso que falaram. Eu não vou arriscar, porque eu já tentei ouvir várias vezes e não consigo. Então, o que conta a história? Conta a história de uma cidade lá em que houve um problema e metade da cidade virou mortos-vivos. Então, o morto-vivo, nós sabemos que o morto-vivo, pelos contos humanos, pela mitologia, de certa forma, é aquela pessoa que ela anda e ela caminha, mas ela não tem vida. E naquele filme mostra lá os mortos, né? Andando assim, e muitas pessoas, para Deus, está como esses mortos-vivos. Comem, dormem, andam, compram, vendem, fazem tudo. Mas a Bíblia diz que Deus olha e vê que as pessoas estão mortas, porque a vida está em Deus, e aquela pessoa está, como disse aqui o texto, sem Deus no mundo. Então, primeira visão que você tem que saber que Deus tem das pessoas no mundo é que elas estão mortas. Você não vai agora sair daqui e dizer assim, o pastor disse, ô defunto! Né? Eu já falei para você que há coisas que a gente tem que aprender, mas não é para ofender as pessoas, não é para dizer às pessoas que elas estão mortas, né? Ou senão aquele cara tão crente, tão consagrado, que eu tenho minhas dúvidas, né? Que diz assim, eu não falo com defunto. Já pensou? O problema é que nós vivemos num mundo que, segundo os olhos de Deus, está cheio de defunto, pessoas que não têm vida de Deus, não têm a presença de Deus, não têm comunhão com Deus, não conhece nada de Deus, segue o rumo da vida, faz o que dá na cabeça, faz o que a oportunidade dá, e nós temos visto aí, por causa disto, que essas pessoas sem Deus no mundo, o mundo do jeito que está. Você não acha um absurdo que, de vez em quando a gente vê alguma pessoa sendo presa porque matou alguém, num assalto, fulano reagiu? Não. Ele esboçou reagir? Não. Porque eu matei? Matei porque eu matei. Como é que uma pessoa que poderia ser a imagem e semelhança de Deus tem essa atitude para o seu próximo? Essa pessoa está morta, irmãos. Ela não tem vida dentro dela. É um defunto. É um defunto. Então, primeira coisa que você precisa saber é isso, que as pessoas, para Deus, as pessoas que andam sem a fé em Jesus estão mortas. Mortas nos seus erros, nos seus crimes e nos seus pecados. E parece que quanto mais peca, mais pecado faz. Diz que quando mais lama a pessoa se envolve, mais lama. Eu me lembro que quando eu comecei a atingir a adolescência, eu ainda trazia um cheiro de pureza na minha vida. Mas parece que o pecado vai afundando a gente na lama. Quanto mais erro a gente faz, mais coisa errada a gente vai fazendo. E parece que as pessoas não têm percepção disso. A outra coisa que Deus vê o mundo, Ele diz que elas andam no curso, no fluir do príncipe das potestades. Diz que as pessoas, além de estarem mortas, serem zumbis, elas seguem uma voz sem saber. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, e que as atrocidades que você vê aí, as guerras, as diferenças sociais, tudo isso é porque Satanás inseminou no coração das pessoas ambições, medos, toda sorte de desejo, e as pessoas trabalham isso e caminham nessa direção, e ele manobra as pessoas. A Bíblia tem uma expressão muito clara que ele diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno. Só que as pessoas não sabem disso. Ele não aparece de chifre e rabo dizendo, eu sou o capeta, vem te pegar. Não, ele joga na mente das pessoas os pensamentos maus, ele joga na mente das pessoas os desejos errados, e muitas pessoas, sem ter resistência em si mesmo, vai aceitando, e ela começa a se afundar nesses delitos e pecados que a Bíblia diz. Então, a Bíblia também fala isso, Deus olha e vê o mundo também, que as pessoas só andam na carne. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que sempre está preocupada com a aparência. Aliás, se você ligar a televisão, você vai ver que vende mais
Você não vê gente feia na televisão, a não ser quando é para fazer uma discriminação, né? Só aparece gente sarada, só aparece gente bonita, as propagandas só gente bonita. Aí eu fico olhando assim, vem cá, eu estou no meu país mesmo, porque eu ando por aí, eu não vejo tanta gente bonita assim. Por quê? Porque na verdade as pessoas querem vender produtos, querem vender imagem, querem vender isso, e obviamente a preocupação é uma só, é satisfazer a carne. Que carne, pastor? O prazer. Tudo aquilo que dá prazer, a nossa carne gosta. Sexo, a nossa carne gosta. Boa comida, a nossa carne gosta. É verdade isso? Mas tudo que contraria ela não gosta. Quer ver? Exercício físico, né? Quando chega a gostar, é porque já está numa outra etapa. Mas normalmente a nossa carne quer conforto, quer lazer, quer prazer. E a Bíblia diz que as pessoas no mundo, Deus olha, Ele só vê as pessoas se preocupando com isso, na satisfação da sua carne, no seu bem-estar, só estão preocupadas com isso. Aliás, irmãos, nós temos que ter um cuidado, porque isso invade a igreja também, e dá a ideia, alguns pregadores passam a ideia do seguinte: vem para a igreja que você vai ter tudo, você não vai precisar de mais nada, e é o conforto, é o conforto da sua carne. É mentira isso. A igreja é o lugar onde Deus quer trabalhar a sua vida e transformar a sua vida, e alguns desses processos vai contrariar a sua carne. Sabe por quê? Orar não dá satisfação a ninguém. Você quer ver? Quantas pessoas tinha sábado orando aí? Ele e mais uma irmã orando, só uma reunião. Por quê? A nossa carne quer sábado pela manhã, depois de um feriado. Ô pastor, vai ser fanático assim lá na Nova Vida da Rua Ápia, porque essa cama está muito boa. A nossa carne gosta disso. Então, Deus olha e diz assim: essa pessoa só anda na carne. Deus olha também e diz assim: essas pessoas só vivem pensando em fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso que se vende tantos produtos que você nem precisa. Eu não sei, as minhas filhas se mudaram esta semana, as duas cismaram de mudar praticamente no mesmo dia, né? E aí uma delas disse assim para mim: puxa pai, eu pensei que eu não tinha nada, mas eu comecei a montar as caixas, tem tanta tralha aqui, coisa ali, vai botando. Eu falei: mas é assim mesmo, porque nós vamos satisfazendo. Isso aqui é bom, aí a gente traz satisfação, a gente compra. Aquilo ali é bom, traz satisfação. Compra um carro, coisa linda, passado 2 anos, esse está velho, quero outro. Compra uma geladeira, a geladeira, que coisa linda, passando o tempo, já está ruim. Porque nós vivemos nessa vida de consumo, vivemos satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é a nossa sociedade. Deus olha e vê a sociedade assim. A Bíblia também diz que olha e vê os homens no mundo como filhos da ira. O que são filhos da ira? Da ira de Deus. Deus diz: puxa, eu criei esse sem vergonha, minha imagem e semelhança. Eu tirei do pó da terra, soprei nele a minha vida, criei ele para que ele dominasse as plantas, os animais. E hoje muitos estão sendo dominados pelas plantas, maconha, cocaína, bebidas alcoólicas, tudo isso é planta. E o homem, em vez de dominar as plantas começaram a dominar ele. E eu olho agora e vejo este homem dominado por essas coisas, e ele não me reconhece na vida dele. A Bíblia diz que isso causa ira a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, que assumiu a cruz e não permite que a ira dele chegue a nós. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A prova de que uma pessoa precisa ter fé, porque aqui o texto fala sobre isso. Fala o seguinte: que nós precisamos ter fé, que somos salvos por Jesus Cristo para poder sair dessa situação. E a primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte: que ele nos ressuscitou. Então, ouça, uma pessoa para conhecer as coisas espirituais de Deus tem que ser ressuscitado.
Por isso, quando eu fiz a pergunta aqui, quem já é ressuscitado aqui? Muitos levantam. Ressuscitado significa o seguinte: eu não tinha vida, eu não entendia as coisas de Deus, o mundo espiritual para mim era fechado, eu não compreendia as coisas do Espírito, e de repente, um dia, veio na minha mente, veio no meu coração, entrou em mim uma compreensão de que eu preciso viver para Deus, e que Deus é necessário na minha vida, não apenas como uma religião, mas como uma realidade. Nesse momento a Bíblia diz que você passa da morte para a vida. É justamente o que ele diz aqui: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Deus te ama, diga: Deus me ama. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vinda juntamente com Cristo. Ele soprou em você o entendimento. Você lembra quando eu fiz aqui a oração antes de começar a pregar? Senhor, abre a mente, dá entendimento, porque muitas pessoas vivem neste mundo sem entendimento, confundem religião com Cristo. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre religião. Religião não salva ninguém, irmãos, nem religião evangélica, nem religião católica, nem umbanda, nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus, é a sua vida de intimidade com Deus. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas acham: não, pastor, eu tenho a minha religião, a minha tradição. Ouça, se você não tiver um encontro real com Jesus, tu vai para o inferno com tradição e tudo, seja você evangélico, católico, seja lá o que você for, porque Deus está esperando que você o descubra, que você tenha comunhão com Ele, que você ore e tenha suas orações respondidas, e que você tenha prazer em Deus. E religião nenhuma dá isso. Religião organiza a fé, religião traz a possibilidade da palavra ser pregada. Nós estamos aqui reunidos religiosamente essa noite, dá para entender isso? Diga amém. Isso é religião, mas de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, desse culto, dessas músicas, tudo que nós estamos fazendo, se você não tiver um momento de intimidade, de interiorização seu com Deus, vai ser só religião. Isso não vai produzir nada, mas a vida de Deus, quando entra em você, ela começa a produzir fé. Ela começa a produzir fé. Então, eu li esse texto aqui, e aqui no versículo 12, ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e eu fiquei com essa frase: sem Deus no mundo. Se você puder botar um título aí, é sem Deus no mundo. O que é uma pessoa sem Deus no mundo? Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui para você entender. Uma pessoa sem Deus no mundo é uma pessoa, primeiro, com medo. Toda pessoa que anda no mundo e não tem Deus, ela anda com medo. Ela tem medo de tudo. Eu conheci uma senhora que quando eu ia falar com ela, falava: fulano estava com câncer. Não fala essa palavra não. Tinha até medo de pronunciar a palavra. A pessoa tem medo da vida, tem medo de fracassar, tem medo de que perder as coisas que possui. Uma pessoa sem Deus no mundo, ela vive medrosa, irmãos, por tudo. Então, eu quero colocar aqui para você uma autoavaliação. Eu quero saber se você está andando com Deus ou sem Deus neste mundo. E a Bíblia nos fala que uma pessoa com medo, ela não tem fé, porque a fé é o oposto do medo. Quem tem fé não tem medo, e quem tem medo não tem fé. São duas coisas que não se misturam. Uma pessoa não pode ser um medroso com fé, nem pode ser uma pessoa que tem fé com medo, porque essas duas coisas se chocam, elas não se combinam. Então, uma pessoa que anda neste mundo com medo, insegura, sem saber como é que vai ser, como é que vai ser. Eu conheço gente que Satanás, o Deus deste mundo que eu estava falando ainda agora, quando percebe isso, começa a trabalhar a mente dessa pessoa, e hoje tantas pessoas com síndrome de pânico aí, gente que não consegue nem pegar um ônibus com medo. Eu já contei essa história. Minha esposa
foi trabalhar no Colégio Batista Sherpa, lá na Tijuca, como coordenadora na época, e havia um outro candidato que teve melhores destaques no seu currículo, e eles admitiram, ela ficou em segundo lugar. Só que esse rapaz tinha um problema, pânico, síndrome de pânico. No primeiro dia quando tocou a sineta, o colégio lá, é um colégio que por turno tem cerca de 600 alunos, mais de 1.200 alunos no colégio, né? Só naquele segmento. Só no segmento que ela estava, 1.200 alunos. Aí quando tocava a sineta do recreio, abram-se as porteiras. Desciam. Quando o rapaz, no corredor, viu abrir as portas, que aquelas garotas, meninas, rapazes e moças, descendo, tudo correndo, ele botou a mão na cabeça e saiu correndo e não voltou mais ao colégio. Porque ele sofria dessa síndrome de pânico. O medo bota abaixo tudo que você pode estar construindo na sua vida. Tem gente que tem medo da vida não dar certo. Tem gente que tem medo de não construir. Tem gente que tem medo em muitas coisas. E toda pessoa que tem medo não avança. Porque a Bíblia diz que Deus gosta de gente que tem fé, destemida, que acredita que pode mais, porque Deus está com ela. Diga glória a Deus. Então, uma pessoa que está sem Deus no mundo é uma pessoa com medo. Uma pessoa sem Deus no mundo é uma pessoa sem direção, irmãos. Olha, sabe o que é uma pessoa sem direção? É a pessoa que não sabe de onde veio, ela não sabe quem ela é e ela nem sabe para onde vai. A maioria das pessoas no mundo, porque nem a ciência respondeu, o homem está tentando responder se veio do macaco, se veio da ameba, se veio de não sei da onde, porque a humanidade não sabe dar essa resposta, não sabe de onde veio. E toda pessoa que não sabe de onde veio, ela sempre fica com dúvidas de quem ela é. É mais ou menos aquela pessoa que não conheceu os pais, ela sempre fica pensando, como é que era meu pai, como é que era minha mãe? Isso cria uma fragilidade tremenda. Toda pessoa que não sabe de onde vem, ela tem fragilidades. E uma pessoa no mundo, ela não sabe de onde vem. A Bíblia também nos ensina a saber de onde nós viemos. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que você sabe de onde... Eu sei de onde vim. Pastor, de onde o senhor veio? Eu vim de Deus. A Bíblia diz que eu fui criado antes da fundação do mundo. Todos os meus dias foram escritos e determinados para eu nascer nessa geração, nesse tempo, nessa cidade, neste local. Deus preparou tudo isso, porque todos os meus dias foram escritos e predeterminados por Deus. Diga glória a Deus. Eu sei de onde vim. E eu sei quem eu sou, mas as pessoas não sabem quem são. As pessoas vivem o sabor da onda. Empurra para cá, ela vai, as circunstâncias empurram para ela não sabe, ela não tem certeza de quem ela é. E sabe, irmãos, quem não sabe quem é, tem uma personalidade muito fragilizada. Toda pessoa, quem não sabe quem é, ela não consegue compor a sua vida, porque uma hora, fulano diz, você é preto, eu sou preto. Você é branco, eu sou branco. Você é assim, eu sou assado. A pessoa ela não configura, ela não se solidifica. Uma das coisas que faz você caminhar bem na vida é quando você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu não sou flor que se cheire, não. Ok? E se alguma coisa boa há em mim, é por causa da presença de Jesus. Mas eu sei quem eu sou. Em Cristo e fora de Cristo. Fora de Cristo, sou um pecador, submetido a todos os erros e fraquezas que o ser humano possa ter. Mas em Cristo, eu fui feito uma nova criatura. E nessa nova criatura, ama a verdade, ama Jesus, ama viver com Deus. E ouça, essa pessoa que não sabe a razão da sua existência, ela fica vagando. A vida passa, o tempo passa, e a vida não tem sabor, a vida não tem. Por quê? Porque ela não sabe quem é. Mas quando você sabe quem é, você aproveita ao máximo o teu tempo e se dedica naquilo que é fundamental na sua vida. Outra coisa, as pessoas no mundo sem direção não sabem para onde vai. Uma das coisas que Jesus faz quando ele entra na nossa vida, ele começa a mostrar
para onde você vai, sabe? Quem sabe para onde vai aqui? Quem vai para o céu aqui, tem certeza? Vamos todos juntos hoje? Tem uns mais machos, eu vou. Aí quando o cara bota o revólver lá para assaltar, ô Jesus, tem misericórdia. Ouça, fique tranquilo, que eu não sou o Tim Tones não, amém? Eu só estou falando aqui uma coisa para você. Que quando você sabe para onde você vai, isso dá paz ao seu coração. Porque se eu morrer de repente, eu vou estar com Cristo. Se o pior me acontecer, eu vou estar com Cristo. E uma das coisas que Jesus faz na nossa vida é trazer paz, irmãos. Porque se tudo der errado, se nada mais funcionar, se tudo falhar, eu vou estar com Ele no céu. E o apóstolo Paulo fala, numa das suas cartas, a respeito disso. Ele disse que a morte, para aqueles que creem, é lucro. Porque o pior não é o pior. Porque o pior é estar com Cristo. O que é pior para o mundo é o melhor para nós. Paulo tinha tanta certeza disso que numa das cartas ele escreve assim: eu tenho vontade de partir de imediato, ele foi arrebatado ao terceiro céu, para estar com Cristo. E ao mesmo tempo tenho vontade de ficar para poder semear mais a palavra, falar mais de Jesus, para que mais pessoas conheçam a vida eterna. E ele vivia esse dilema. Tanto é que os apóstolos, irmãos, morriam e eles não estavam nem aí. Quando foram crucificar Pedro, olha, não mereço morrer igual o meu Senhor não, me põe de cabeça para baixo. Porque a morte não assustava, os leões não assustavam, as crises não assustavam, porque o pior era estar com Cristo, e estar com Cristo é a coisa melhor que possa haver. Mas quando você não sabe para onde você vai, qualquer coisa é um desespero. Nós sabemos que nós não vamos viver nessa terra sempre, neste corpo. Ouça, quando chega a hora da partida, você tem que estar preparado. E como é que eu estou preparado, pastor? É quando eu tenho a certeza que eu fui justificado por Jesus na cruz. Eu não sou salvo porque sou bonzinho, você não é salvo porque você não é bonzinho, você é salvo porque você creu no preço que Jesus, esse foi o preço da cruz, Ele derramou o seu sangue para alcançar todos os homens perdidos nos seus pecados e delitos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Sabe, uma pessoa sem Deus neste mundo é uma pessoa insatisfeita. Pois há um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher, irmãos. Você sabia? Há pessoas que têm tudo, conquistam tudo na vida e continuam com uma insatisfação, vazias. Puxa, falta algo na minha vida. Dizem os teólogos, isso é uma inspiração teológica, que há um buraco dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E há pessoas que ficam vagando como zumbi a vida inteira, anos e anos, vagando aí pelo mundo, às vezes levando burdoada do mundo, às vezes dando burdoada, mas morto e vazio, porque esse vazio só Deus pode preencher. Então estão insatisfeitas. Uma pessoa sem Deus no mundo vive angustiada. Sabe que uma das definições que eu achei, pensando sobre angústia, angústia é a resposta que não chega. Angústia é a agonia por falta de solução. Angústia é aquilo que você está esperando uma solução e parece que ela não chega. A pessoa que anda assim está andando sem Deus no mundo. E hoje eu quero dizer a você que Jesus veio para salvar justamente o homem de todos esses tormentos da sua alma. Jesus, falando a esse respeito, disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus quer tirar
você que ainda não entregou a sua vida a Ele, do mundo dos zumbis. Há pessoas, irmãos, que já foram ressuscitadas por Cristo, mas que voltaram para o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois de você ter provado o melhor, nada mais vai te satisfazer. Eu conheço inúmeras pessoas que estão afastadas da comunhão com Deus, da comunhão da igreja, e essas pessoas vivem sem sentido, porque elas sabem que o mundo não tem mais nada para oferecer. Só Jesus pode satisfazer a alma do pecador, e ela já foi satisfeita, e quando ela volta para o mundo, ela quer encontrar alguma coisa, mas as canções já não preenchem, como preenchia quando ela era zumbi. Ela vai em lugares que ela achava que poderia achar alegria, mas a alegria já não preenche, porque ela conheceu a alegria maior. Ela quer buscar em aprendizado, em entendimento da ciência do homem, quer crescer no conhecimento, mas nenhum conhecimento é tão grande e revelador como o conhecimento do Senhor Jesus. E parece que essa pessoa fica um eterno insatisfeito, e fica, porque depois de ter comido o melhor, ter bebido do melhor, ter conhecido o melhor, nada, mas nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Tem gente que perdeu o rumo, no momento de fraqueza, está assim. Eu quero dizer que Jesus quer dar uma guinada na sua vida essa noite. Deus quer dar uma guinada na sua vida. Jesus quer fazer uma nova criatura, e se já existe uma nova criatura e ela está vagando aí pelo mundo, Deus quer trazer você de volta, porque Ele tem um plano para a sua existência. Eu quando li aqui em Efésios 2, versículo 10, que nós estávamos lendo ainda agora, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, quer dizer, lá no passado, preparou para que andássemos. Deus tem um plano para a tua vida, e muita coisa na tua vida não está funcionando, porque você está fora do plano de Deus, você está vagando por aí, você está tentando ir aqui e acolá, a ser feliz à sua moda, e eu estou aqui para dizer a você, que você não vai encontrar a sua felicidade dessa maneira. A sua felicidade está em Cristo, porque Ele já tem um plano para a tua vida. Não caia na asneira de achar que o mundo vai satisfazer, porque não vai. Detalhe de tudo isso, irmãos, é que é de graça. É de graça. Deus é muito justo. Quantos aqui conheceram o Adão da Bíblia? Alguém conheceu? Ninguém aqui, né? Mas a Bíblia diz que se por um homem o pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado a morte, Deus na sua justiça levantou um homem, Jesus Cristo, para que a vida entrasse e a fé nele salvasse todos que estavam condenados. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer que as pessoas andem como zumbi, Deus não tem prazer em nada disso. Por isso nós estamos aqui anunciando, por isso Jesus veio anunciar o reino de Deus e dizer, há uma oportunidade de mudança. Mas sabe, há coisas que Deus não decide por você, porque Ele criou um ser à imagem e semelhança dEle, e a decisão é sua. Eu vou ler um texto aqui para você ver como é que Deus transfere para você essa responsabilidade. Se você tem a Bíblia, vem aqui com Deuteronômio comigo, capítulo 30, Deus falando a respeito dessas escolhas que nós fazemos, das escolhas que Deus coloca diante de nós, do chamado que Deus coloca diante de nós. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus falando ao seu povo naquela época, através do Velho Testamento. Todo mundo comigo? Deuteronômio 30, 15. Olha o que Deus fala. Vê que proponho hoje, Deus está propondo hoje, a vida
e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando ao Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus diz: olha, eu coloco para você hoje bem claro a minha obra. E hoje eu estou colocando aqui bem claro o que é a obra de Jesus. A obra de Jesus é esta obra que veio dar vida aos mortos, que veio a salvar o que estava perdido. E esta é a mensagem que Deus está colocando diante de você, e Deus está dizendo assim: olha, que eu estou botando bem claro diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. Ele diz: por favor, escolhe, ame o bem, escolhe a vida. Por quê? Existem momentos na nossa vida que decisões decidem a nossa vida. Nós íamos ter hoje aqui, não tivemos um testemunho que o Valdir iria dar. A mãe dele não pôde vir, e ela é fundamental. E ele vai contar o testemunho dele em ocasião oportuna. Ele teve um envolvimento muito sério com drogas. 22 anos, eu acho, andou nas drogas. Valdir trabalhava a semana toda, ganhava o dinheiro do trabalho, ia para a boca de fumo, estourava tudo lá. A mãe dele, Dona Bem-vinda, uma santa, cansou de ir lá pegar ele no meio do pessoal traficante que estava extorquindo ele lá, o dinheiro dele, diz assim: deixa meu filho tomar ele, os traficantes olhando ela lá, apanhar e levar para casa. E ela não desistiu do filho, não desistiu que Jesus podia fazer uma obra, não desistiu que Deus transformaria aquele jovem viciado, entregue, desacreditado. E Deus fez uma grande obra na vida dele. Hoje, se eu não falasse para vocês, jamais saberia que o Valdir passou por esse processo todo. Mas sabe por quê? Um dia, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele disse: eu não tenho forças, eu tenho morrido cada dia, mas eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero a sua palavra. Ele escolheu Deus, e a Bíblia diz que o ato de escolher é seu, e o ato de sustentar é de Deus. Quando você escolhe, Deus te sustenta. E eu quero esta noite, eu quero fazer um apelo aqui. Um apelo àquelas pessoas que de alguma forma entenderam e disseram assim: eu estou vivendo neste mundo sem uma vida efetiva com Deus. Não estou falando que você não tem religião. Não estou falando que você deva procurar uma religião. Eu estou falando que na prática, você carrega com você todos esses temores, você carrega no seu coração todas essas coisas que eu nomeei aqui, ó: medo, falta de direção, insatisfação, angústia, vive atormentado. Você está andando sem Deus no mundo. E hoje eu estou dizendo para você que Ele está se apresentando e dizendo para você: eu quero consertar a tua vida, eu quero entrar na tua vida, eu quero te ressuscitar no meio dos mortos e fazer conhecer o plano que Ele tem para você eterno. Irmãos, se fosse uma balela, a igreja não crescia na proporção que ela cresce. E ela cresce porque
Jesus está fazendo muita coisa na vida de muita gente. Talvez você disse, pastor, eu já aceitei Jesus. Mas quem sabe você está vivendo aí no mundo como quem nunca tivesse conhecido Jesus. Não tem comunhão com Deus, faz tudo que todo mundo faz, mesmo sabendo que está no erro, faz, enfraquecido, sem força. E eu quero convidar você a uma mudança, a escolher o que Deus está propondo para você. Escolhe, pois, a vida, escolhe Jesus. E se você quiser fazer isso, nós vamos fazer uma oração tremenda. E a Bíblia diz que a sua vida vai mudar, vai dar uma guinada violenta. Sua vida será completamente diferente. Eu não estou fazendo uma proposta para você ser evangélico, estou fazendo uma proposta para você entregar sua vida a Jesus. Porque sendo evangélico, católico, espírita, seja lá o que for, se você não entregar sua vida a Jesus, você não vai para o céu. Porque a tua religião, nem essa religião aqui garante nada, é a sua vida com Deus. E morrer, basta estar vivo. Então, eu vou pedir à igreja que feche os seus olhos, toda a igreja. E aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu quero dar um passo na direção de Jesus. Eu vou pedir que você, onde você estiver, levante a sua mão. Demais, igreja, fique de olhos fechados. Você levante a sua mão. Você diga assim, eu quero, eu estou cansado, eu estou entendendo que eu estou nesse mundo largado aí, eu quero Jesus para guiar minha vida. Isso, você está com a mão levantada assim? Sai do seu lugar, vem aqui agora, porque Deus vai fazer uma obra tremenda. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem. Deus está falando contigo, Deus está mostrando a você o caminho, Deus está mostrando a você a direção. Vem mesmo, Deus está falando contigo. Ele não quer que você continue andando neste mundo aí, perdido, sem direção. Ele te ama. Ele colocou essa pessoa que te convidou, essa pessoa que chamou você para vir aqui, ela botou no teu caminho para dizer a você, é isto que você está ouvindo esta noite. Aleluia! Vem, Jesus está te chamando. Aleluia! Jesus está te chamando. Escolhe, pois, a vida. Ele está colocando diante de ti a verdade. Escolhe, pois, a vida. Quebra agora todas as cadeias e diga, eu vou buscar o Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus está me mostrando agora? Pessoas que estavam com algemas e que as algemas estão caindo esta noite. Deus está libertando pessoas que estavam presas. Pastor, eu não sei nem porque eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Esta é a noite que Deus quer que você faça isso. As correntes estão caindo. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é santinho, é porque Deus está te chamando, está dizendo, escolhe o bem. Aleluia. Meu Deus, que essas algemas sejam quebradas agora. Que essas algemas sejam quebradas agora, Pai. Senhor, aquela mente que está sendo confundida por Satanás, Senhor, tira toda a confusão agora e traz o entendimento da Tua palavra. Ó Deus, tem pessoas que estavam andando com medo, angustiadas, sem Deus no mundo, Senhor, que a partir de hoje elas não andem mais sem Deus no mundo, que a partir de hoje elas passem a andar contigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem habitar nessas vidas agora, vem ressuscitar, sopra o teu fôlego divino, Senhor, e traz agora alegria, esperança, direção, conforto, ânimo. Senhor, marca uma nova etapa agora. Senhor, que seja dada uma guinada na vida dessas pessoas, que as mudanças se operem agora. Oh Pai, em nome de Jesus,
Senhor, vai operando agora. Derrama do teu Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que traz vida, é o teu Espírito Santo que traz alegria, é o teu Espírito Santo que traz a revelação, o conhecimento. Aleluia. Move as tuas águas, ó Deus, move as tuas águas. Vai tocando agora, vai quebrando, oh Senhor, que neste momento todas as barreiras estejam sendo quebradas. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Você que está aqui na minha frente, você vai colocar a mão no seu coração e vai fazer essa oração. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, diga bem alto: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço, Senhor, que o meu nome seja escrito no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, perdoa o tempo que eu andei neste mundo sem ti, mas a partir de agora, Senhor, eu quero andar contigo. Fala comigo, enche o meu coração da tua palavra, enche o meu coração de esperança, de ânimo, de fé. Diga assim: Jesus, quebra tudo aquilo que está me acorrentando neste mundo. Eu sou teu. Diga: eu sou teu, Jesus. Aleluia. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu creio que tu tens um plano para a minha vida, e que eu vou descobrir cada dia este plano. Muito obrigado, Senhor. Agora, com a mão no coração, permaneça. Eu digo: em nome de Jesus, o teu nome está escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Amém. Você fica aqui, fique aqui. Eu quero fazer um segundo apelo. Aquelas pessoas que estão afastadas do caminho, conhecem Jesus, já entregaram um dia a vida a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 8 para 9 anos, uma campanha no interior de Minas Gerais, 1965. Eu estava lá, era um menino naquela época, e havia um homem que tinha sido um grande bandido aqui no Rio de Janeiro, e ele estava fazendo uma campanha, ele se converteu, e naquela praça daquela cidade do interior, chamada Divinópolis, eu ouvi pela primeira vez isto que eu preguei aqui, que Jesus havia morrido na cruz para me salvar, e que eu precisava entregar a vida a Ele, e eu entreguei. Você perguntar assim: eu fui para a igreja na outra semana? Não fui. Passaram anos, eu no mundo, vagando no mundo sem Deus, e um belo dia, a convite de uma moça, eu entrei numa igreja, e naquela noite, Deus me lembrou que Ele já tinha me chamado, e eu estava vagando por aí. E eu quero hoje falar a você que talvez tenha tido um encontro com Jesus, mas por algum motivo fraquejou, por algum motivo esfriou, mas Deus não esqueceu de você. E Deus está te chamando esta noite para você tomar de novo nas mãos aquele chamado. E a Bíblia diz que esse dia está sendo escrito no livro da vida diante de Deus. Ouça, o que eu estou fazendo aqui é um ato muito sério, irmãos, porque a Bíblia diz que no dia de Cristo, esse dia vai estar registrado como a oportunidade que Deus deu a você, de uma reconciliação. Então você que está afastado, diz assim: eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar para Jesus, eu estou sofrendo, eu estou batendo cabeça por aí. Sai do seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus, rompe as barreiras, eu vou lá na frente, eu vou pedir à igreja que curve a sua cabeça,
Toda a igreja curva a sua cabeça. E você que diz assim: eu vou me reconciliar hoje, Deus está falando comigo, eu estou sofrendo muito, eu estou batendo cabeça neste mundo, e eu sei que Jesus é a resposta. Sai agora do teu lugar, levanta aí, meu irmão, em nome de Jesus, levanta agora e vem, porque Cristo está falando contigo. O Espírito Santo está falando contigo. Rompe as cadeias. Não fica sofrendo neste mundo aí do que o diabo está dominando. Vem para Jesus. A resposta que você precisa está em Jesus. Não está no mundo não. A resposta que você precisa está em Deus. É Ele que tem a resposta. Aleluia. Sai do seu lugar e vem. Aleluia. Alabaxanda, alabaxiricanda, alabaxanda, alabás. Sai, Deus está me falando que tem pessoas aí presas. O diabo está te enganando. Ele está dizendo que você vai conseguir sem Jesus, e eu estou dizendo para você que você não vai conseguir nada, porque você é filho de Deus. O diabo não vai dar nada a nenhum filho de Deus. Você tem uma aliança, você está esquecido da aliança, mas Deus não está esquecido, e você vai ficar batendo cabeça. Sai dessa agora, levanta aí, vem, porque Jesus está falando contigo. Aleluia. O diabo não tem nada de bom para te dar neste mundo. Se alguma coisa boa neste mundo para te dar, é Deus que quer te dar. Aleluia. Aleluia. Quebra as cadeias. Pai, estas pessoas que estão chegando aqui, Senhor, eu sei que elas por qualquer motivo enfraqueceram, falharam, caíram, mas Senhor, Tu és o Deus que perdoa, que lava, que regenera. Eu peço agora que Tu venhas com Teu lavar regenerador, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, restaurando a vida delas, soprando nelas, Senhor, a Tua vida, a Tua alegria, relembrando a ela o seu chamado, porque eu sei que Tu estás dentro dela, mas Senhor, que agora seja lavada pela Tua palavra, lavada pelo Espírito Santo, e traga novos ventos, traga novos ventos, ó Deus, em nome de Jesus. Traga novos ventos agora. Receba uma nova unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba uma nova unção de paz, de alegria, de esperança, de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha, você vai sair daqui hoje mais leve. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu era tão incrédulo quando eu cheguei na igreja, que a menina que me levou, eu estava namorando a garota. E a garota muito esperta, o que ela fez? Disse assim: bom, vou levar ele para a igreja para ele se converter. E o que ela fez? Me botou no primeiro banco e foi lá fora. E quando ela voltou, ela não pôde mais sentar onde eu estava. E eu fiquei sozinho lá. E eu fiquei igual cego no meio de tiroteio. O pessoal levantava a mão, disse: vou levantar a mão. Cantava, eu também cantava. Eu estava meio perdido ali com a liturgia do culto. E lá pelas tantas, eu senti algo no meu coração. Eu disse: eu estou vivendo longe de Deus, de verdade. E comecei a chorar. E eu chorava tanto. Naquela altura eu estava com 18, 19 anos, eu tinha maior vergonha de chorar em público. E eu chorei muito naquele dia, minha alma foi limpa. Saí do culto com uma pulga atrás da orelha, porque eu estava sentindo algo que eu nunca senti na minha vida: paz. O mundo podia acabar, eu estava em paz. Eu disse: aconteceu alguma coisa. E voltei no outro domingo. E estou voltando desde então. Porque encontrei na presença de Deus tudo que eu precisava. Tudo que você precisar, você vai encontrar em Jesus. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe dos seus sonhos. De uma coisa eu tenho certeza: fora de Jesus você não vai conseguir realizá-lo, mas em Cristo você vai. Porque Deus fez você sonhar muita coisa, mas que só vai acontecer com Ele na sua caminhada. Eu acreditei nisso. Um dia eu estava atravessando, irmãos, o Atlântico,
indo da Europa para os Estados Unidos dentro de um avião para pregar numa mensagem, uma igreja lá nos Estados Unidos. E eu fui um garoto de origem muito humilde. Eu morei um tempo na favela, um barraquinho que chovia, eu acho que mais dentro do que fora. Passei muitos apertos. Morei num lugar onde a maioria dos jovens da minha época estão mortos, porque se envolveram com tráfico, com drogas. E Deus disse assim: veja de onde eu tirei você e onde eu tenho colocado você. Me formei, fiz faculdade, hoje sou advogado e tudo, mas Deus sempre diz: fui eu que fiz isso na sua vida. Ouça o que eu vou falar para você. Você não tem nem ideia onde Deus vai te levar. Você nem imagina, a Bíblia diz, nem olhos viram, né? Deus vai fazer coisas maravilhosas. E você vai lembrar desse dia. Tudo está marcado nesse dia. Amém? Nós vamos agora, você vai permanecer aqui. Toda a igreja ficar de pé e vai pegar o seu ramo de trigo. E você que está aqui na frente, vai lá e pega e traz aqui para frente. Você fica aí. Vai lá, pega e volta aqui, você que está aqui. Que algo vai acontecer aqui agora. Você sabe que o trigo, ele simboliza abundância, prosperidade, né? Então você que entregou sua vida a Jesus aqui, você que se reconciliou, vem para cá, porque a sua oração é especial. Isto. Agora eu quero só aqueles que entregaram a vida a Jesus e se reconciliaram aqui na frente. Amém? Os demais irmãos vão ficar afastados. Vem aqui para frente, porque hoje o meu papo é contigo. Você vai guardar isso aqui num lugar especial da sua casa, que você sempre olhe e você vai lembrar. Eu vou pedir a Deus um sinal na tua vida. E eu vou declarar esse sinal. Deus conhece o que você está pensando. Deus conhece a sua necessidade. E quando o sinal aparecer, você vai lembrar: aquele careca de cavanhaque falou aquele negócio, não é que aconteceu mesmo? Você vai lembrar. Porque o que eu vou falar aqui é na unção do Espírito Santo. Primeiro eles aqui. Levante aqui comigo. Você que entregou sua vida a Jesus, você que se reconciliou. Levanta assim o seu. Meu Deus, Tu tens me colocado como profeta neste lugar. E Tu sabes que eu tenho um santo temor no meu coração com a Tua palavra e com aquilo que eu falo deste púlpito, Senhor. Por isso eu quero agora, no nome de Jesus, declarar que um sinal vai acontecer de abundância, de prosperidade, de resposta. Pessoas que chegaram aqui ansiosas, que chegaram aqui com um problema seríssimo, Senhor, Tu conheces o coração, e eu digo agora que em nome de Jesus são liberadas as bênçãos, e essas pessoas serão alcançadas com um sinal, porque a Tua palavra diz que os sinais acompanharão a todos que crerem. Nós cremos, e eu digo agora que este sinal vai te acompanhar para a glória de Deus, e você vai se lembrar que esse ramo de trigo é a lembrança de que Deus atendeu a oração, que Deus trouxe a solução, a saída. Pai, em nome de Jesus eu profetizo agora e digo: abram as comportas do céu e sejam derramadas sobre essas vidas as bênçãos que Tu tens reservado, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui na frente, você vai sair ali por aquele canto, vai acompanhar aqueles dois irmãos que estão de gravata ali, e vai lá porque tem um presente especial para vocês. Nós preparamos um lanchinho para vocês lá. Já viu que o tratamento é VIP para vocês, né? Então vocês acompanhem lá, amém? A igreja permaneça, porque eu vou orar agora junto com a igreja. Pode sair por ali. Isto. Glória a Deus. Vai lá. Isto. Israel, fica aí, você não vai tomar lanche não.
Agora nós somos nós aqui. Vai levantar assim. Primeiro nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Tem alguma coisa que você agradece que foi uma colheita de Deus na sua vida esse ano? Então você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Diga por que você está agradecendo a Ele. Diga qual é a resposta. Pai, eu tenho tanto a agradecer. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida das minhas filhas, dos meus filhos, da minha esposa. Quero te agradecer pela restauração. Quero te agradecer pela cura. Quero te agradecer, ó Deus, pelo trabalho. Agradeça a Deus, diga: Senhor, eu reconheço que houve colheita na minha vida este ano. Obrigado, Senhor. Dê glórias a Deus, dê glória a Jesus. Agradeça pelo seu lar, agradeça pela harmonia do seu lar, agradeça pelos seus filhos, agradeça pela saúde, agradeça pelos amigos, agradeça pela igreja que nós temos aqui. Agradeça. E agora, ainda com esse ramo na mão, você vai dizer: Senhor Jesus, agora pela fé, eu agradeço pela colheita que eu vou ter, porque eu creio que Tu vieste para me dar vida, e vida em abundância. Vida abundante na área emocional, vida abundante na área espiritual, vida abundante na vida material. Por isso, Senhor, eu declaro agora a minha colheita. Eu chamo a existência a minha colheita. Profetiza agora a sua. O que você quer colher? Profetiza. Se é a saúde de alguém, se é uma vitória financeira, se é a cura. Profetiza agora. Eu chamo agora, em nome de Jesus, a existência, a colheita que eu creio que vai acontecer na minha vida. Aleluia, aleluia. Oh, diga qual é a colheita que você quer. Diga, a Bíblia diz que é com os lábios que confessa, é com a boca que declara. Abra a tua boca e declara, porque a boca é a palavra, é a palavra que chama a existência, é a palavra que faz o mundo material sofrer mutação, é a palavra que influencia o mundo material, é ela que começa a mudar. A palavra é a fonte de criação. Declare agora. Eu profetizo este lugar cheio de almas adorando a Deus. A minha colheita são as almas, Jesus. A minha colheita é este lugar cheio de famílias sendo restauradas, de casamentos restaurados, de lares aonde a tua presença seja real, de gente feliz, de gente alegre. Senhor, eu profetizo, Senhor, este lugar lotado de vidas sendo transformadas. Aleluia, esta é a minha colheita, Senhor, ver vidas transformadas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você vai guardar este ramo de trigo com muito carinho, em algum lugar que você sempre possa olhar e dizer: minha colheita está chegando. A Bíblia diz que a gente tem que profetizar sobre o vale de ossos secos. Aquilo que não existe é chamado à existência quando é profetizado com fé. Então, cada vez que você olhar o ramo, você vai dizer assim: não, Deus tem uma colheita para mim e eu vou colher isso. Amém? Irmãos, nós vamos agora em paz. Tudo certo? Esqueci alguma coisa? Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Chamar o grupo de louvor para sairmos daqui cantando e louvando a Deus. Dê um abraço em alguém antes de ir embora. Abençoe a vida de alguém em nome de Jesus.